meninos e meninas! Esperamos que se encontrem bem, fortes e saudáveis. O meu nome é Eliana. E o meu nome é Joana. Nós somos ambas nutricionistas. Vocês sabem o que faz uma nutricionista ou um nutricionista? Pois é, então eu vou explicar. Ser nutricionista é uma profissão, como ser médico ou enfermeiro, professor ou educador. Quando vocês vão para a escola, os vossos professores e educadores ensinam-vos muitas coisas. Um nutricionista ensina a crianças, a adultos e graúdos aquilo que nós devemos comer. Quais são os alimentos que nós necessitamos e que nos fazem bem à nossa saúde e aqueles que devemos evitar e, mesmo gostando, devemos deixar apenas para dias especiais. Hoje trazemos-vos a história de um super-herói que se chama Super Nutrix. Ele era tão amigo dos meninos que decidiu espalhar todos os seus superpoderes pelos alimentos. Nuns deixou a energia, noutros a força, noutros a proteção e muito mais. Mas na cidade vizinha, na Docelândia, vivia lá o Senhor dos Doces e eu desconfio que os alimentos lá não tinham superpoderes. Mas vamos deixar-vos com a história para vocês descobrirem tudo. Estejam muito atentos para descobrirem todos os superpoderes dos alimentos e para que vocês possam ser também heróis da alimentação saudável. Esperamos que gostem! Nutrilândia, a cidade dos alimentos. Era uma vez o super-herói que se chamava Super Nutrix. O Super Nutrix vive na Nutrilândia, a cidade dos alimentos, e possui vários superpoderes, poderes estes capazes de manter as crianças fortes e saudáveis. Por ser tão fiel e amigo das crianças, decidiu distribuir esses poderes por diferentes alimentos nas diversas aldeias da Nutrilândia. O Super Nutrix começou então pelas aldeias maiores, onde tinha muito espaço para deixar mais alimentos que teriam de ser consumidos em maior quantidade pelas crianças. A sua primeira paragem foi na aldeia dos cereais, derivados e tubérculos, a maior das aldeias, onde distribuiu o poder da energia em alimentos como o pão, a massa, o arroz e a batata. Isto porque o poder da energia é importante para as crianças poderem brincar, saltar, correr. Depois, passou pela aldeia dos hortícolas, constituída por alimentos como a cenoura, a alface, a couve, e também pela aldeia das frutas, que tinha maçãs, bananas e morangos. A todos estes alimentos atribuiu-lhes o poder da proteção e da defesa. Ao comerem estes alimentos, as crianças conseguem defender-se dos vírus e das bactérias más e recuperar quando estão doentes. A paragem seguinte do Super Nutrix foi na aldeia do leite e seus derivados, como os iogurtes ou o queijo, onde deixou o poder da construção. Beber leite, iogurte ou comer queijo faz com que as crianças cresçam com músculos fortes e os ossos e os dentes muito saudáveis. Na aldeia mesmo ao lado, a aldeia da carne, do peixe e dos ovos, deixou os poderes da força e da inteligência, tão importantes para os meninos e meninas terem uma vida ativa e saudável. Depois de distribuir quase todos os seus superpoderes, o Super Nutrix deixou ainda, na aldeia das leguminosas, o poder da velocidade e da rapidez, em alimentos como o feijão, o grão. Depois desta longa viagem pelas aldeias da Nutrilândia, o Super Nutrix, já cansado e quase sem forças, deparou-se com a aldeia das gorduras. Esta aldeia era muito pequenina, pois, apesar de importantes, as gorduras devem ser consumidas em pouquinha quantidade. Por último, mas não menos importante, no centro da Nutrilândia estava a água, essencial para o desenvolvimento de todas as aldeias e à vida de todas as crianças. Bem, a Nutrilândia era assim, a cidade ideal para as crianças crescerem saudáveis. Já na cidade vizinha, a Docelândia, onde vivia o Senhor dos Doces, os alimentos não tinham superpoderes. Muito irritado por perceber que não possuía os mesmos poderes que o Super Nutrix,
o Senhor dos Doces decidiu tornar os alimentos da sua cidade mais apetitosos e saborosos, para assim conseguir atrair as crianças. Para tal, decidiu distribuir muito açúcar, muita gordura e muito sal em alguns alimentos como os chocolates, os hambúrgueres, as gomas e, para além disto, o Senhor dos Doces deu-lhes cores, adicionou sabores, acabando assim por conseguir que as crianças passassem a comer estes alimentos muitas mais vezes. No entanto, com o passar do tempo e com o constante consumo dos alimentos da Docelândia, todos os meninos e meninas começaram a sentir-se doentes, com dor de barriga, os dentes estragados e sem força nem energia para brincar. Sem entender o porquê de estarem tão mal dispostas, as crianças foram falar com o Super Nutrix e este disse-lhes que, para se sentirem bem e saudáveis, deveriam ter uma alimentação rica em alimentos da Nutrilândia, como os legumes, a fruta, o leite e seus derivados, entre outros, e deixar os alimentos da Docelândia apenas para os dias especiais. As crianças olharam entre si, olharam para o Super Nutrix com admiração e perceberam que este era forte e saudável. Sabiam ainda que o Super Nutrix queria o melhor para eles e, por isso, decidiram ouvir e colocar em prática o conselho deste super-herói. Assim, passaram a ingerir alimentos da Nutrilândia todos os dias para poderem ter todos os superpoderes que estes alimentos lhes davam. E acabaram por perceber que estes alimentos, para além de saudáveis e cheios de poderes, são também coloridos, saborosos e apetitosos. Já a visita à Docelândia ficava apenas para os dias especiais. Bom, e foi assim que as crianças cresceram saudáveis e viveram felizes para sempre.